Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Vocês que acompanham o canal devem ter notado, eu fiz uma pausa naquela nossa série que retrata o ano de 1975 de Elvis, porque esta semana é o aniversário da morte, da passagem de Elvis. Então eu já fiz 2 vídeos referentes. Um deles é 44 anos de saudade e o de segunda-feira, ontem, que completou 44 anos da passagem de Elvis. Eu fiz o vídeo 16 de agosto de 1977, onde, através do relato de Nancy Hawkes, que era a camareira, a cozinheira, a governanta de Graceland, ela já estava com Elvis desde os anos 60 e ela contou o que aconteceu. Ela foi testemunha ocular, inclusive, segundo ela, a primeira depois de Ginger Alden a se deparar com o corpo inerte do rei caído no chão de seu banheiro. Tá, você viu tudo isso ontem no vídeo 44 anos de saudade. Você viu também como era muito mais forte a lembrança de Elvis nos meios de comunicação antes do que agora. Particularmente, eu não vi nada na TV aberta sobre essa data importante para os fãs de Elvis. Ok, no vídeo de hoje, ainda através do livro de Nancy Hawkes, Inside Graceland, então eu quero mostrar aos amigos o que aconteceu depois com os parentes remanescentes de Elvis. O que aconteceu com Vernon, o que aconteceu com a avó de Elvis, Dodger, e o que aconteceu com tia Delta. Vamos saber hoje através do texto do livro das recordações de Nancy Hawkes. Vamos ao texto. Depois que Elvis morreu, houve uma ansiedade generalizada, disseminada em todos que trabalhavam na mansão. Achávamos que isso significaria o fim de nosso contrato com Graceland. Felizmente, estávamos errados. Vernon reuniu todos. Sentado em uma cadeira, ele disse: "Todos vocês fazem parte do mundo de Elvis há tanto tempo e nada vai mudar, já que esta é a casa dos Presley. Enquanto Deus me der forças e eu puder fazer isso, pretendo continuar assim. Afinal, minha mãe e minha irmã ainda moram aqui, e é assim que vai ser." As coisas permaneceram praticamente as mesmas, já que continuava a ser a casa dos Presley. Mudanças ocorreram no que diz respeito a alguns amigos de Elvis. Por exemplo, Charlie Rudd, que morava na mansão há vários anos, praticamente desde que veio da Alemanha, após o serviço militar com Elvis. Charlie ficou meio sem função depois que Elvis morreu. Vernon pediu que ele tomasse conta do túmulo de Elvis. Mas isso deve ter sido muito deprimente para ele. Depois de ter passado anos viajando e dividindo o palco com seu mestre, agora ter que velar por sua sepultura. Depois de um curto período fazendo isso, finalmente foi demais para Charlie e ele seguiu seu rumo.
Primeiro, gerenciando um pequeno grupo musical em Memphis e depois diversificando suas atividades, seguindo o seu próprio caminho. Billy Smith, o primo tão adorado de Elvis, que havia mudado com sua família a pedido de Elvis para uma casa móvel, ampla e confortável, na parte de trás da propriedade, que Elvis havia providenciado com muito gosto para ele, também se mudou. Você acabou de ver aí Billy Smith e sua linda esposa e também Billy Smith curtindo com Elvis. Uma fofoquinha de bastidores. Elvis andou beliscando a mulher de Billy, mas tudo em família, se resolveram, ficou tudo bem. Houve algum atrito quando Billy quis se mudar de Graceland, levando a casa móvel que Elvis havia dado para ele. Veja, brotaram ressentimentos. Neste caso, Billy presumiu que Elvis havia lhe dado a casa móvel e informou a Vernon que planejava levá-la para outro terreno. Vernon, por outro lado, disse a Bill que Elvis jamais pretendeu isso e foi taxativo ao informar que a casa teria que ficar. Bill, que havia sido um membro fiel da família, além de amigo e empregado de Elvis por tantos anos, teve que partir com uma mão na frente e outra atrás pelos anos de serviço. Vernon, agora já divorciado de Dee Presley, começava a ter um bom momento com Sandy Miller, sua namorada. Vernon mudou-se em 1978 para a casa anexa ao terreno de Graceland. Depois de uma bela reforma, a casa continha 2 quartos, 2 banheiros, uma nova cozinha e sala de estar. Tudo ficou muito bonito depois de pronto. Ele continuou administrando Graceland do escritório dos fundos, com a ajuda de várias secretárias. Sandy Miller tinha 3 filhos de seu primeiro casamento e Vernon se dava muito bem com eles. Porém, sua saúde, no entanto, começou a se deteriorar rapidamente. Seu coração fraco era a fonte dos problemas. Em 26 de outubro de 1978, tivemos que chamar uma ambulância para buscá-lo, porque ele estava reclamando de dores no peito. Vernon foi levado para o Hospital Batista por volta das 3h30 da tarde, o mesmo hospital para o qual havia sido levado Elvis. Foi constatado que ele havia sofrido outro ataque cardíaco. Os médicos informaram que era grave, mas estava estável. Fui visitá-lo no dia seguinte. Ao telefone, havia me dito que estava com fome. Com a voz fraca, ele riu e disse: "Nancy, você sabe o quanto odeio a comida do hospital. E esta é uma das mais pavorosas que pude provar. Com certeza adoraria um pouco da sua comida caseira." Então levei o que ele pediu: bife picado, vagem, folhas de mostarda, batata assada e pãezinhos quentes. Ele comeu com gosto e limpou o prato. O médico nos disse que ele parecia bem melhor. No dia seguinte, novamente atendi ao seu pedido de comida. Desta vez ele comeu frango frito, repolho e pão de milho. Enquanto comia,
começamos a conversar sobre agricultura. Sempre adorei o plantio, a lavoura, ele disse. Ele quis saber se o meu marido ainda cultivava a terra, e eu disse que sim. Então ele disse: você pode pedir para ele plantar ervilha e milho branco para mim? Eu disse que ele faria isso. No início de novembro, ele estava bem o suficiente para retornar para casa. Embora parecesse muito frágil e cansado, ele estava, no entanto, muito feliz por poder voltar para casa. Ele tentou, a conselho de seus médicos, andar um pouquinho por dia, mas era demais para ele por causa de sua fraqueza. Acabamos por conduzi-lo na mansão, na maior parte do tempo, em uma cadeira de rodas. Levávamos ao quarto de sua mãe e eles passariam um bom tempo conversando. Dodger não estava em melhor forma do que ele e, agora, não raro, começava a depender de uma cadeira de rodas. Às vezes, levávamos os dois juntos ao redor de Graceland só para tirá-los de casa. Em várias ocasiões, consegui fazer com que comesse algumas broinhas de milho e ervilhas, que ele sempre amou. E isso nos deu um pouco de esperança de que talvez estivesse melhorando. Infelizmente, porém, não foi o caso. Chegou ao ponto onde eles tinham que mantê-lo em uma máquina de oxigênio na maior parte do tempo. Parecia que a única vez que víamos seus olhos brilharem era quando Lisa vinha de Los Angeles para visitá-lo. Ele amava sua neta verdadeiramente. Ele faleceu na manhã de 26 de junho de 1979. Outra lenda havia desaparecido de Graceland. Ele, assim como seu filho, ficou exposto no mesmo lugar da sala, em frente à sala de música. Posteriormente, um velório foi realizado com a presença de amigos e familiares e, em um dia quente e ensolarado, seu caixão foi transportado para fora pela porta da frente e levado para uma sepultura reservada entre seu filho e sua primeira esposa no jardim de meditação. Menos de um ano depois, em maio de 1980, Dodger morreu silenciosamente enquanto dormia em sua cama durante a noite. Assim como seu neto e seu filho, ela foi velada na mesma sala em frente à sala de música. Tia Delta faleceu dormindo em 1993. Ela, como Vernon, sofria de problemas de saúde e perto do fim ficava acamada a maior parte do tempo. Embora sua falta fosse muito sentida, seu falecimento foi provavelmente uma bênção, tirando-a de seu sofrimento. Tenho certeza de que tia Delta jamais imaginou ser a última Presley a morar na casa. Ela permaneceu mesmo quando a mansão foi aberta à visitação pública em 1982. Sua morte assinalou o fim de uma era magnífica. Uma parte de Graceland morreu junto com ela. A última ocupante de uma velha grande casa que presenciou bons e maus momentos. Hoje é uma mansão repleta de memórias infindáveis.
Sou muito grata por ter participado das atividades que aconteceram no interior de Graceland. Amigos, eu volto. Elvis Forever.